Hein, meus amores, tem algum conflito familiar? Algo que precisa ser resolvido na sua base de estrutura em família? É isso que eu sinto. Santa Sara Kali, canaliza para mim essa energia que eu preciso conversar com os meus amores de uma forma que seja reveladora. Verdade, nada mais que a verdade. Alguma resposta, algo que alguém precisa ouvir neste momento. Que essa mensagem encontre o seu destinatário, que a espiritualidade de luz, os meus mentores, os mentores das pessoas conectadas nessa energia, possam acessar e receber da forma mais clara possível. Eita danado, caminhos. Aqui, se vocês têm alguma dúvida em relação de permanecer dentro de um ciclo familiar, a resposta é que você precisa seguir o seu caminho, que parece que você se afastando da família seria mais saudável e próspero para você. Pode ser que seja uma família que não é tão unida. Meus amores, a espiritualidade não traz mensagens para trazer desavenças, conflitos, confrontos. Aqui são conselhos, provavelmente, claro, não vai servir para todo mundo, para pessoas que vivem dentro de um ambiente familiar conflituoso, tá? Aonde a gente sabe que família é importante, precisa ter amor, respeito, mas nem todas as pessoas convivem e existe ambientes assim em todos os lares. Existem famílias com uma falta de estrutura tão grande que adoecem, inclusive, as pessoas que convivem dentro desse ambiente doentio, de falta de respeito, invasão de privacidade, palavras ditas que podem ferir demais, narcisismo por parte de mãe, de pai, de algum familiar, que tem um comportamento extremamente abusivo, controlador, agressivo. Então, manipulador, que faz chantagem emocional, pessoas que estão realmente dentro de um ambiente familiar que não é amoroso, que não é acolhedor, que não é algo propício e que comportamentos desses seres familiares estão adoecendo, entristecem você. Ou vocês moram no mesmo núcleo, na mesma casa, dentro de um contexto assim, aonde vocês precisam seguir o caminho de vocês para longe ou para outro local onde vocês não estejam tão vulnerável e propício a ouvir e ver certas coisas, aonde esses familiares interfiram tanto na sua vida negativamente, onde te paralisam, aonde podem te influenciar, te podando em várias áreas da sua vida, interferem nos seus relacionamentos afetivos, com amizades, com relacionamentos amorosos. Fundo do deck tem uma cruz e caiu aqui no chão, vou pegar. Já vi a carta dos peixes, do dinheiro. Você aqui precisando da sua autonomia, da sua independência financeira, tá? Aqui a gente tem um buquê que você precisaria. Caramba, é isso mesmo. Existe aqui um problema emocional gigantesco, ou com a mãe, ou com o pai, ou com seu cuidador. Cris, fui criada pela minha avó. Cris, foi criada pelo meu padrinho. Cris, fui criada pelo meu padrasto. Alguém que causa feridas profundas, o chicote. E é uma situação que é repetitiva, não é um caso isolado onde houve ofensa, onde houve uma interferência, onde houve um tratamento inadequado. É algo que percorre já durante algum tempo certos comportamentos que adoecem vocês.
Cadê a carta das nuvens? Tá aqui, ó. Instabilidade emocional. Mas aqui eu tô vendo, aqui, família, né? Árvore. Para que vocês consigam ser bem-sucedidos, meus amores, vocês precisam se libertar dessa inconstância emocional. Porque eu tô falando com pessoas aqui que estão adoecidas psicologicamente. Parece às vezes que eu trago leituras, eu canalizo e falo coisas que a minha mentoria da minha egrégora espiritual conversa, me traz, me mostra e fala dentro da minha cabeça, através de mim, para passar situações, dando conselhos, trazendo esclarecimentos, situações para que vocês reflitam. Então, por que eu estou falando isso? Porque a leitura geral de ontem tinha também questões emocionais a serem exploradas, trabalhadas e tudo mais. Aí hoje vem essa história. E eu sou terapeuta emocional. Então, quando eu falo procura ajuda terapêutica, psicológica, psiquiatra, médica, auxílio de alguma forma, não é para vocês me procurarem para fazer trabalho comigo, para que se tratem comigo ou fazendo merchan do meu trabalho como terapia, tá? Isso aqui, quando eu falo, é para as pessoas procurarem ajuda aonde moram, aonde estão, nas suas cidades, como puderem. Nem todo mundo, eu já falei aqui, vai ter acesso e grana para pagar algum acompanhamento emocional terapêutico, mas existe a possibilidade de vocês tentarem se ajudar com meditações guiadas, né, na internet, de autoajuda, de estabilidade emocional. Aqui precisa ter uma cura da criança ferida. Aqui precisa trabalhar a autoestima. Porque que acontece? Pelo que eu entendi aqui, vocês ainda não seguem os caminhos de vocês por falta de estabilidade financeira. Só que como vocês não ficam bem emocionalmente, vocês acabam não conseguindo essa estabilidade, porque o emocional interfere diretamente nisso. Aí vocês acabam ficando dependentes, não só emocionalmente, como financeiramente dos seus familiares, e não conseguindo resolver essa situação, se distanciando, porque a vontade que vocês têm, de quem está dentro desse contexto, dessa energia aqui, é de sair correndo, e se vocês pudessem, vocês já estariam longe há muito tempo. Cris, eu não estou trabalhando. Ou Cris, eu não tenho condições de pagar um aluguel e sair da casa dos meus pais ou do meu cuidador, né, onde eu moro. Posso estar falando também por questões de aprisionamento amoroso, de relações de casamentos, onde a pessoa não tem condições financeiras de se desvincular, de se separar. Posso. Aí também serve para vocês se colocando no seu contexto, né? De vocês tentando se organizar emocionalmente e assim tentando agir para vocês conseguirem se libertar disso, né? Que o apropriado não é novidade para quem está assistindo, é vocês se afastarem e viverem a vida de vocês no canto de vocês. Cris, mas como é que eu faço isso se eu não tenho dinheiro? Meus amores, procurem ficar bem emocionalmente. Procurem se blindar das coisas que falam, que fazem com vocês. Procuram trabalhar coisas que já foram feitas no passado, para vocês não ficarem carregando essa bagagem de 300 toneladas nas costas, no coração de vocês, aonde abre feridas, aonde deixa vocês extremamente fragilizados. Vocês aqui precisam se curar de coisas que já passaram, colocar uma pedra em cima dessas dores, tentando falar, já passou, já fizeram, agora eu preciso ficar bem, me reerguer, ficar forte, me cuidar, para eu ter força e para que não façam mais, para eu sair daqui, para eu ter força, para eu poder ter um dinheiro, para eu ter um local onde eu possa viver em paz, onde eu tenho minha paz de espírito, onde eu consiga reconquistar a minha saúde mental, e eu não vou dar mais poder para essas pessoas me adoecerem, porque a responsabilidade de vocês ficarem bem é de vocês, eu sempre falo isso. A nossa responsabilidade
da nossa vida está nas nossas mãos, nas nossas atitudes, é nossa. A gente não pode deixar que o outro nos destrua, que o outro interfira na nossa felicidade. Aqui vocês precisam ter muita força para colocar essas pessoas no lugar delas. Mas, Cris, eu dependo dessa criatura da minha família. Dependo financeiramente dessa pessoa. Meus amores, eu sei, dá para ver aqui, né? Uma família, parece que tem uma pessoa que é mais, assim, incisiva, mais dura. Tem uma pessoa que é a pior, mas é um contexto familiar, parece que você é como se fosse a ovelha negra da família, porque essa pessoa, para ela nada tá bem, nada que você faz é bom, nada tá bem, implicam, julgam, vocês não podem fazer nada, como eu falei, se relacionar, ser como você quer ser, ter o seu jeito. Posso estar falando inclusive aqui com pessoas que estão passando por conflitos por questões da sua sexualidade, da sua homossexualidade, de vocês se encontrarem e entenderem que vocês têm um gosto, opção por mesmo sexo, algo que vocês estão descobrindo ou gostaria de experienciar e viver, e a família não aceitar por preconceito, por questões muito sérias envolvendo o emocional de pessoas que precisam se desvincular dos seus familiares. E o que eu falei, existem famílias intolerantes, preconceituosas, e dentro de um ciclo doentio, onde pode ter vícios também por parte dos cuidadores, que estão adoecendo vocês. E vocês precisam se fortificar para tentar sair do convívio dessas pessoas. Porque enquanto vocês ficarem experienciando essas dores, das pessoas ficarem te atacando, te perseguindo, você se sentindo também vulnerável, infelizmente vai virar uma roda gigante de conflitos, vai ficar cada dia pior para serem resolvidos. Então tentem se estabelecer e sair desse convívio antes que vocês fiquem cada dia mais doentes. É um assunto que é polêmico, é um assunto que é necessário a ser abordado. As pessoas também têm uma crença que família, pai e mãe precisa ser honrado, sim, respeitado, concordo. Mas as pessoas não fazem ideia que existem lares que os pais e as mães, infelizmente, não é aqui para filho se revoltar contra pai e mãe, precisa respeitar pelo menos, se distanciar e respeitar. Porque se você falar alguma coisa, você vai estar errado. Se você fizer qualquer movimento contra os seus pais, você vai estar errado. Por isso que eu estou falando, se não se dá bem com os seus cuidadores, com seus pais, o melhor a fazer é se distanciar, para você não perder a sua razão e para que você viva como você queira viver. Porque se você depende financeiramente desses cuidadores, eles vão querer falar, enquanto você morar comigo, você vai ter que agir como eu mandar e como eu quiser, e aqui eu não aceito isso, porque pode ser a casa deles, por exemplo, né? Então, aonde eles moram e tem regras. Enfim, é muito difícil abordar esse assunto, mas é necessário. E as pessoas que têm uma família harmoniosa, com amor, com respeito, agradeçam a Deus, porque nem todos os lares e famílias são de harmonia, são dessa forma. Portanto, quando vocês verem alguém com grandes conflitos familiares, não julguem, não se metam, porque vocês não sabem o que se passa dentro de um seio familiar. Só sabe aquele que vive, aquele que passa e aquele que sente. Respeitem as pessoas. E mãe não é maravilhosa e santidade porque teve um filho. Porque pessoas muito ruins, maldosas e perversas engravidam, têm filhos, e geralmente essas pessoas, essas mulheres não são boas mães. Pais não vão ser sempre maravilhosos e amorosos. Tem pais que infelizmente não são. Existem pessoas que não têm dom para ter filhos e têm e acaba não sendo bons pais. A gente não pode romantizar que família
é só bênção e glória, deveria ser, mas infelizmente eu conheço, eu atendo e já experienciei casos familiares de extrema dor, de problemas, conflitos absurdos, aonde alguém que é estranho ou que não tenha o mesmo sangue seria incapaz de ter alguma atitude dentro de um contexto familiar. Então existem sim, e isso precisa ser trabalhado, respeitado, e o melhor conselho é o distanciamento, tá? É se distanciar, é não conviver, e se precisar, se for muito grave, contato zero. É esquecer que esses familiares existem e viver a vida sem depender, sem brigar, sem ofender, sem querer saber e sem deixar às vezes até paradeiro. Infelizmente, é um conselho que é para a saúde mental, principalmente de quem está assistindo esse vídeo, que não é para todo mundo, mas terão pessoas que irão se identificar. Muita luz, apoio espiritual para as pessoas que precisam de luz, de apoio, que vocês fiquem bem. Lembrando que a saúde mental ela é importante e que o espiritual não vai nunca tirar a importância de um tratamento, né, do físico, com médicos, de pessoas especializadas na área. Existem muitas pessoas que precisam desse acompanhamento, que daria todo um suporte, uma força de entendimento de como agir melhor dentro desses conflitos. A questão emocional interfere diretamente em tudo na vida da gente, então é sobre isso, mas mesmo assim, eu quero emanar a minha empatia, a luz dos meus trabalhadores, dos meus mentores, para que vocês possam se restabelecer financeiramente, para que vocês possam conseguir trabalhar, ser independentes e viver em paz, como vocês querem, como vocês são, e sem ter qualquer tipo de problemas e conflitos dentro da própria família, dentro da própria casa, dentro de uma convivência, que isso é péssimo. Um beijo, até o próximo vídeo do canal. Tchau, tchau.